prometo aos irmãos que eu não vou demorar. Quero apenas transmitir algo da parte de Deus, para agregar um pouco de valor àquilo que já foi manifestado em nosso meio. Mas por um minuto eu peço a permissão dos irmãos para fazer os devidos agradecimentos. Primeiro, a pessoa do Senhor nosso Deus. Como a pastora bem disse, cada dia que nós temos de vida sobre a face da terra é mais uma oportunidade de glorificar ao nome dEle, de entregar o nosso melhor para Ele, de servir a Ele. E servir a Deus, irmãos, não é sacrifício. Para quem serve de verdade, é um privilégio. Então eu sou muito grato a Deus, mais um dia de vida na terra, em cima de um altar, fazendo menção da palavra dEle, algo que para mim não tem preço, é primordial. Quem conhece meu ministério sabe. Se tem algo, pastor André, que eu amo, é pregar a palavra de Deus. Isso alimenta a minha alma, isso me fortalece, irmãos, e eu sou grato a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Simone, pela vida do pastor Roverlan, pelo aniversário da igreja. São 16 anos, irmãos, de ministério. E quem é pastor, quem já pastoreou, já liderou, sabe a dificuldade que é. 16 anos não são 16 dias na presença de Deus. E pastoreando principalmente, pastor. Se para a gente hoje tem um ministério de 16 anos, congregando como servo na presença de Deus, já é muito difícil. Imagina você liderar durante 16 anos na presença de Deus. Só quem sabe o peso disso é quem o suporta por sobre os ombros. Mas uma coisa tem que ser dita: o nome do Senhor tem que ser glorificado por intermédio da vida de vocês. Porque como o pastor André falou sabiamente aqui, se a senhora não tivesse assumido o compromisso, juntamente com o pastor, diante do altar, para fazer a obra de Deus, essa obra não estava de pé, hoje não existiria. Então o Senhor, Ele faz a parte que compete a Ele, mas cabe a nós também fazer a nossa parte diante do reino do céu. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado pelo convite. Para mim, eu venho com a alma e o coração muito mais que alegre, irmãos. Voltar a essa casa é sempre um privilégio. E numa ocasião como essa de festividade, eu me alegro muito mais ainda. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha digníssima, está ali. Louvou ainda agora. Do meu pai e a minha mãe estão ali atrás. Levante a mão em nome de Jesus. Oh, glória. Sou grato a Deus demais pela vida de vocês. Muito obrigado pela presença. A minha filha está aqui comigo. Pastor André era um grande amigo, grande homem de Deus. Pastor Caleb e pastor Elane estão ali atrás nos acompanhando. São homens e mulheres de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela presença. E eu não poderia deixar de honrar alguém aqui hoje. O nosso líder, Daniel Andrade, líder do coral Univoz Betel, ao qual eu também faço parte, também sou betelino, e estamos aqui representando o povo de Deus e representando o nosso bispo Roberto Lopes. Você pode aplaudir o Senhor pela nossa vida também? Que Deus abençoe o Daniel, que Deus abençoe o coral, pastor amigo, todos vocês. Muito obrigado pela presença. Mas, irmãos, vamos entrar na palavra para não tomar muito tempo. Nós estamos diante de um texto que vai falar acerca de um homem que vai ser levantado com um chamado profético. E diga-se de passagem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos específico para o Velho Testamento, nós entendemos que ser profeta no Velho Testamento é muito diferente do que ser profeta no Novo Testamento e principalmente nos dias atuais. Por que você fala isso, pastor? Porque o profeta ele encontrava alguns desafios diante da sua trajetória, diante do seu ministério. Desafios esse, ele tinha que lidar com o povo. E muitas vezes o povo com que ele tinha que lidar era o povo que fazia parte do seu convívio social, era o povo que andava lado a lado com ele, era o povo que o conhecia, que tinha um momento de intimidade com ele. E vamos ser sinceros, irmãos, ser profeta para quem a gente não conhece é fácil, difícil é ser para quem a gente conhece, mas uma verdade eu libero de cima desse altar. Por que você fala isso, pastor? Porque quem nos conhece muitas vezes não quer reconhecer a glória de Deus que há sobre a nossa vida. Pastor André, senti graça de Deus, eu vou começar a pregar. A nossa geração diz que é difícil ser profeta no nosso meio porque a gente deve a cabeça a alguém. Mas é uma mentira do diabo, porque profeta levantado por Deus não deve a cabeça a ninguém. Agora quem deve a cabeça nunca quer dar honra ao profeta porque sabe que é Deus na vida dele. Senhora melhor do que eu, minha pastora, sabe o que é isso? Todo líder hoje, além de liderar, ele traz consigo um pouco de uma característica de profeta e de sacerdote. E interessante que quando eu olho para isso, eu observo um detalhe.
Quando um líder ele está exercendo uma função sacerdotal, todo mundo vai abraçar ele, todo mundo vai gostar dele, todo mundo vai aplaudir ele. Por que isso, pastor? Porque a função primordial de um sacerdote é clamar e interceder a Deus pelo seu povo. Mas e quando o líder vai exercer agora a atribuição profética? Será que nós nos comportamos da mesma maneira? Por que eu falo isso? Porque é difícil, pastor André, quando o líder se levanta como profeta de Deus, no meio da sua congregação, para direcionar o povo de acordo com a vontade de Deus. Aí a rebelião começa, a rebeldia começa, é crítica de um lado, é perseguição do outro, é gente com a cara feia, torcendo o bico, sem querer aceitar, mas tem que entender uma verdade, não é o profeta que fala por si só, é Deus que fala pela boca do profeta. Elias se levanta, ou é levantado, como os irmãos prefiram entender. E a Bíblia fala que Elias vai surgir num tempo em que a nação de Israel está vivendo um dos maiores declínios da sua vida, ético, moral e espiritual. A Bíblia diz que Acabe vai abrir uma porta para dentro da nação de Israel. E quando Acabe abre a porta, a apostasia vai entrar dentro do povo de Deus. A idolatria vai começar a entrar dentro do povo de Deus. O pecado vai começar a imperar no meio do povo de Deus. Talvez vai doer um pouco, pastora, mas eu tenho que ser fiel ao que Deus manda. Nós não estamos falando de gente que não conhece a Deus. Nós estamos falando de gente que tem intimidade com Deus, gente que tem experiência, pastor André, com Deus, e que tem a ciência de que aquilo que está fazendo está errado. Só que tem gente que é um pouco cabeça dura, e eu vou entregar como Deus manda. Tem gente, pastor André, que sabe que está em débito com Deus, mas acha que porque Deus está em silêncio, Ele está aprovando a sua conduta. Só que se tem algo que eu aprendi com Deus, pastora Simone, Ele até silencia por um momento, mas no momento certo Ele se levanta para colocar as coisas de volta no lugar. Eita, eu senti graça, eu me arrepiei todo aqui, Senhor. A nossa geração, pastor André, está achando que com Deus é de qualquer jeito, que com Deus é de qualquer maneira, que Deus ele é bonzinho demais para passar a mão na cabeça. Irmãos, uma verdade eu aprendo com Deus, Ele não perde o controle, Ele não se deixa ser escarnecido, Ele não se deixa ser envergonhado. E toda vez que Deus está vendo bagunça no meio do seu povo, ou Ele próprio se levanta, ou Ele vai levantar um porta-voz dele, para direcionar o povo de volta para a posição. Por que você está falando isso, pastor? Eu vou trazer para os nossos dias, porque o diabo tem zombado da nossa cara. O diabo tem zombado dos crentes, pastor André. O diabo tem dito, a bagunça entrou no meio do povo de Deus, a paderna entrou lá dentro, eu estou conseguindo ganhar espaço. Só que eu tenho uma notícia triste para o inferno hoje. Enquanto ele acha que está ganhando espaço lá dentro, Deus está dizendo, eu estou levantando alguém para fechar as portas e trazer de volta a minha presença. Eita! Eita! A Bíblia diz que o povo que estava acostumado a adorar a Deus, agora vai começar a adorar um Deus pagão por nome de Baal. E interessante que isso vai ferir o coração de Deus. Não é Elias que está incomodado com o que está acontecendo, é o próprio Deus olhando do céu e dizendo, eu não vos chamei para isso, eu não vos formei para isso, eu não vos constitui na minha presença para isso. Vocês foram chamados para o meu nome ser glorificado na vida de vocês e por intermédio dela. Mas se porventura a bagunça entrou, a vergonha entrou, o escândalo entrou, por uma porta ela entrou, mas por 7 ela vai sair, porque eu ainda tenho profeta verdadeiro para transmitir a minha voz e fazer o meu nome voltar a ser glorificado. Elias começa pegando primeiro a quem é de direito, porque outra verdade tem que ser dita no nosso meio. Nós costumamos muitas das vezes cobrar de quem está. Primeira cobrança não é para quem está fora, é para quem está dentro. Jezabel está dentro de Samaria, capital do norte de Israel.
Só que a primeira cobrança que vem da parte de Deus por intermédio da vida de Elias não é para Jezabel, é para Acabe, porque Acabe é povo de Deus. Acabe conhece a verdade, Acabe tinha compromisso com Deus, Acabe quebra a aliança. Deus não vai cobrar de Jezabel, Deus vai cobrar primeiro de Acabe. Por que isso, pastor? Porque quem está dentro tem que dar exemplo para quem está fora. De graça, 10 minutos eu vou pregar aqui hoje. A igreja aceita uma verdade bíblica. Nós estamos cobrando muito que quem está lá fora entre para fazer as coisas certas, sendo que muitas vezes nós dentro não estamos dando o testemunho correto. Não adianta, pastora, tentar consertar quem vem de fora, se dentro a gente não estiver fazendo a coisa certa. Mas nessa noite Deus me trouxe nesse evento como boca dele para dizer: eu tenho os verdadeiros que vão colocar as coisas de volta no lugar. Elias profetiza, começa repreendendo Acabe. Isso aqui dói na minha alma. Porque ser fiel a Deus não é como o evangelho de hoje é pregado, não. Você vai ser fiel a Deus e vai ver um mar de rosas. Se Jesus carregou uma coroa de espinho, quem somos nós para não ter espinhos no nosso caminho também? Chega dessa meninice no meio do povo de Deus. Vem ser crente que vai ser tudo flores, flores nada. Terão flores, mas também terão espinhos. Terão dias de lágrimas, mas também terão dias de sorrisos. Terão dias de batalhas, mas também terão dias de vitórias. Eu desconheço, pastora Simone, com 25 anos de evangelho. Eu desconheço um evangelho que é pregado hoje, que você vai estar o tempo todo em alta, vai estar o tempo todo numa boa. Não vai não, porque quando você confronta com a verdade, o inferno se levanta, os inimigos se levantam, os caluniadores se levantam para tentar calar a voz de Deus que emana da tua vida. Elias profetiza. Acabe sabe que a profecia provém de Deus, porque quando Elias profetiza, Deus carimba e faz se cumprir. E aqui nós temos uma grande lição para o nosso meio hoje. Quer saber quem é profeta na nossa geração? Vê se as palavras das profecias que saem da boca dele, Deus faz concretizar. Samuca, profeta no nosso meio hoje é o que mais tem. Eu nunca vi, meu pastor André, uma geração para ter tanto profeta como em nosso meio. Só que eu posso transmitir o que Deus manda para a igreja? Por que uma nação que tem tanto profeta, cujo maior sentido é porta-voz de Deus, vive tão distante da presença de Deus? A geração que mais tem profeta, mensageiro de Deus, é a que menos ouve a voz de Deus. Deus levanta mensageiro para direcionar o povo à direção certa. O povo está andando na direção contrária o tempo todo. Quais são os profetas que nós estamos aceitando no nosso meio hoje? Eita! Eita! Para profetizar o que é bom e passar a mão na cabeça tem muito. Eu quero ver para ser verdadeiro. Ainda que a perseguição venha, a calúnia venha, a pedrada venha, a rejeição venha. Eu quero saber quem permanece sendo fiel ao propósito de Deus sobre a sua vida. É fácil, pastora Simone, ser profeta de Deus nessa geração? Será que é fácil pregar a verdade no nosso meio hoje? Confrontar com a verdade, será que é fácil? Não é. E sabe por que não é? Porque muitas vezes o problema está em nós, irmãos. Eu posso falar a verdade para a igreja? Eu estou sentindo Deus falando no meu ouvido aqui. Nós estamos o tempo todo atribuindo a culpa ao vizinho da esquerda, ao vizinho da direita, ao diabo, a isso e aquilo, quando na verdade Deus está dizendo para alguém nessa noite: o problema não está fora, está dentro, é de você mesmo. Não aceita ouvir a voz de Deus, não aceita ouvir o conselho. Deus vem com amor, com graça e com misericórdia, e não aceita casa rebelde. Aí Deus levanta o profeta com autoridade e ousadia para confrontar, para ver se você se volta ou não se volta para a presença de Deus. Elias profetiza. E quando Elias profetiza, Deus sabe que se ele permanecer no mesmo território, ele vai sofrer a retaliação, tanto de Acabe
como de Jezabel, como dos demais que estavam aceitando viver nos caminhos que eles estavam colocando o povo de Deus para viver. Deus retira Elias de dentro do cenário da provação. Eu vou falar a verdade bíblica para a igreja hoje. Posso falar, irmãos? Quem foi que disse que quando você é justo e Deus quer descer com justiça, Ele te coloca para pagar pelo erro de alguém? Meu pastor André, a minha Bíblia fala que Deus não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. Ele sabe quem é quem. Se é para descer com juízo sobre a tua vida, é sobre a tua vida. Se é sobre a minha, é sobre a minha. Você não paga pelo meu erro, nem eu pago pelo seu. Tem gente no nosso meio, eu estou todo arrepiado, irmão. Eu sei o que é a presença de Deus e que não é. Tem gente no nosso meio que está quebrando a cara e está dizendo, mas a culpa não é minha, a culpa é de fulano. Deus sabe que o erro está em você. Se volte para a presença dele, se arrependa, se conserte, que acessa, a prova acessa. Pare com essa mania. Pare com essa mania. Crie maturidade espiritual para entender quando é Deus que está pesando a mão sobre a tua vida, porque Ele quer algo a mais de você. E não entenda o juízo de Deus como uma tortura. Até no juízo de Deus Ele está trazendo uma prova de amor. Sabe por que isso, pastor André? Porque eu sou prova viva. Se Deus está corrigindo é porque Ele ainda te ama. É melhor Ele te corrigir na dor do que te rejeitar com um sorriso no rosto. A nossa geração já não aceita mais ouvir algumas correções de Deus. E eu não falo de homens, porque homem não tem autoridade para consertar ninguém. Quem conserta é Deus. Mas tem vezes que Deus fala, a gente sabe que é Deus e não quer aceitar. Aí quando a consequência vem, questiona, por quê? Por que Deus? Quem é que está tramando contra a minha vida? Por que que o diabo está se levantando? Irmão, posso falar a verdade bíblica para vocês? Você pode ser o crente mais pecador que você tiver. Se você entregou a tua vida a Jesus, o diabo não tem poder de tocar se Deus não permitir. Pastor, mas eu estou em pecado, o diabo não toca, só toca se Deus permitir. Prova que não, eu provo a soberania de Deus. Tu confiou a vida na mão dele, de lá ninguém toma. A Bíblia diz, uma vez escrito na palma das minhas mãos, ninguém pode apagar o teu nome daqui. Vamos ser sinceros, irmãos? Posso ser sincero com os irmãos? Nós estamos vivendo prova acima de prova, sim ou não? Não tem um, irmão. Se alguém aqui no meio levantar a mão e dizer, pastor, eu não estou vivendo, eu digo, cuidado. Ou você ainda vai viver, ou se você não viver, você está na direção errada. Cuidado, cuidado. Só que eu faço uma pergunta para a igreja. Diante de tanta prova que a gente vive hoje, por que será que nós estamos vivendo essas provas? Pastor André, eu só entendo dois princípios que Deus tem para provar os seus. Ou provar para aprovar, ou provar para transformar. Das duas, uma, não tem outra. Ou Deus está te provando porque já sabe que você está apto para o nome dele ser glorificado, ou Ele está te provando para transformar a sua natureza, transformar o seu caráter e mudar a essência dentro de você. Não tem outra. Essa Bíblia, pastor André, não tem como correr. A gente tenta hoje fugir, não dá para fugir, irmãos. Bíblia é Bíblia, acabou. Estou passando pela prova. Já orou para saber de Deus por que você está passando pela prova que você está passando? Se a gente parasse de dizer o tempo todo que é o diabo que é o culpado, que é o diabo que está agindo, que é o irmão da esquerda, que é o irmão da direita, e dissesse, Deus, eu quero parar e empregar o meu tempo em orar ao Senhor e buscar ouvir a tua voz, a direção, você saberia que é Deus, não é o diabo nem inimigo nenhum. Para com essa conversa, eu estou sentindo graça de Deus nesse altar. Eu sou pentecostal. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui em cima para dizer para alguém, para com essa meninice de estar dizendo que alguém está fazendo contra a tua vida. Ninguém pode ir contra a tua vida. Mesmo debaixo de erro, você é ungido por Deus. Ninguém toca nem ungido de Deus. Falta 10 minutos, pastora, por tempo que a senhora deu.
10 minutos. Deus retira Elias de Samaria, leva para um ribeiro, para um riacho chamado Querite. Interessante, pastor André, que a Bíblia fala isso. Deus vai dizer para Elias: quando você chegar lá, você vai beber água do riacho. Mas o segundo tópico do versículo: eu já providenciei sustento para você lá dentro. Isso aqui eu tenho uma verdade que eu aprendo, Samuca, com Deus. Aquilo que eu tenho que fazer para me manter de pé, eu faço. Mas aquilo que não compete a mim, Deus, Ele se responsabiliza. Pastor André, riacho é lugar de água, é normal. É algo normal, é natural acontecer. Você chega no riacho e toma água. Mas eu quero saber como é que no meio do deserto você vai conseguir achar alimento para comer. Tem? Não tem. Mas onde não tem, Deus faz ter. Deus provê na tua vida, mas não te deixa desamparado. Pastor Simone, eu posso falar a verdade para os irmãos? Escolha ser fiel a Deus. Escolha ser fiel a Deus. Mas Deus, está doendo um pouquinho. Escolha ser fiel. Mas Deus, eu estou passando ninhos estreitos aqui. Escolha ser fiel. Quer que eu aponte um outro erro da nossa geração? Pastor, você só está apontando o erro. Estou apontando o erro porque é apontando o erro que a gente conserta. Não se conserta sem mostrar erro. É errando que a gente aprende. É ou não é, irmãos? Eu não estou vendo um cenário propício para Deus Ele prover na minha vida. Sabe por que você não está vendo? Porque você está olhando com os olhos carnais. A Bíblia nos confronta, pastor André, a alimentar as duas visões. Alimentar a carnal para enxergar aquilo que é necessário do carnal, mas acima de tudo alimentar a espiritual para enxergar e entender aquilo que já se move nos céus e está preparado para vir sobre a nossa vida. A gente bate cabeça hoje, a gente questiona Deus, murmura, coloca Deus na parede, deixa a ansiedade tomar conta. Sabe por quê? Porque não busca olhar com os olhos espirituais para ver que o céu não para de se mover ao teu favor. É um desespero, é uma aflição o tempo todo. Deus, mas eu estou na posição certa e eu não estou vendo a providência chegar. Deus está dizendo para essa noite: descansa o coração. Você sabe em quem confia e eu sei o que eu prometi. O pastor me deu mais 10 minutos. Lá está Elias, comendo e bebendo. Quem está trazendo o pãozinho para Elias? Para nós, corvo é símbolo de quê? Presságio de maldição ou morte, sim ou não? Quero te trazer agora para a verdade bíblica. Espiritualmente falando, corvo é sinônimo de proteção, providência e alinhamento espiritual. Mas parece que o que está trazendo a vitória para a minha vida é algo maligno. Parece aos teus olhos, mas Deus pega aquilo que parece maligno e transforma naquilo que é bênção, para que o nome dele seja glorificado. Elias se alimenta, Elias se acomoda de estar tudo. Estão preparados para ver alto e baixo na presença de Deus? Posso falar, pastora? A nossa geração coach. Tem algum pregador coach aqui? Se tiver, me perdoe, em nome de Jesus. Mas se converta que eu vou pregar para você hoje, se tiver. Enquanto tudo vai bem, eu estou pulando de um pessoal no meio da igreja. Pulo, rodo, sapateio no poder. Mas quando cessa a providência de Deus, por um momento, eu já dou logo as costas, bato o pé e começo a murmurar, minha pastora. E digo: Deus não cumpriu aquilo que Ele prometeu. E
Posso lançar um desafio para a igreja? Tem muita mulher de Deus aqui, eu sou só um menino aqui dentro aprendendo com vocês. Posso lançar um desafio? Eu quero que alguém me prove na Bíblia uma promessa que Deus fez que não cumpriu. São 66 livros, diz a Bíblia Sagrada. 3.100 e poucos capítulos. 31.170 versículos, se não me falha a memória. Verdade. Eu nunca vi um versículo sequer para dizer que Deus prometeu e não cumpriu. É verdade, glória a Deus. Nunca vi um. Mas posso confrontar você hoje? Posso? E se você prometeu para Deus e Deus chegasse e dissesse assim, mas está no da cobrança? Será que você tinha coragem de ser confrontado por Deus para dizer, não, eu estou errado? Tava, irmão. Vamos ser crente? O crente tem que falar a verdade, sim ou não? Se Deus desse no meio desse culto aqui agora, toma a minha boca e diz, eu lembro do que você me prometeu. Você prometeu isso e aquilo. E você não cumpriu. Qual seria a sua resposta para Deus agora? Começava a apertar por mim. Porque aqui ninguém é santo, aqui ninguém é perfeito. A gente costuma o tempo todo falhar e cobrar de quem é santo e é perfeito, sendo que a gente não faz aquilo que a gente tem a obrigação de fazer. Irmão, Deus ele faz a parte dele, mas a pergunta é, você faz a sua? Eu vou apertar mais um centavo, posso, pastor André? Pastor, mas... É 16 anos, mas é debaixo de palavra de Deus para manter o ministério de pé. Pastor, mas eu tenho que levar em consideração algo na minha vida. O que, meu santo e minha santa? É que eu não cumpri porque eu não pude. Eu não fiz, pastora, porque eu não podia fazer. Será mesmo que você não podia? Pastor André, tem coisas que a gente promete a Deus fazer hoje. E hoje a gente não pode, certo? Mas e amanhã? E amanhã, meu pastor? A gente continua sem poder? Passa uma semana, mas eu não posso. Passa um mês, mas eu não posso. É mesmo? Você não pode ou você não quer, cara de pau? Pastor, eu vou entregar. Eu estou me sentindo aqui, meu Deus. Ô geração que tenta arranjar justificativa para os erros que comete, esquecendo que Deus é Deus justo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe onde você anda, sabe o que você pensa e sabe o que você sente. Não adianta tentar esconder de Deus. Quer prova disso? Gênesis 2. Adão. Ele está falando comigo, pastor André. Ele está chamando o meu nome. Eu sei que eu errei com ele. Eu vou ficar aqui escondidinho para ver se Deus não está me achando aqui não. Deixa eu ficar aqui escondidinho aqui, ele não vai me ver. Vai que amanhã ele esquece o erro que eu cometi. Deixa aqui que é melhor. Depois ele perdoa, pastora. Tá tudo certo. Vem cá, nego, me ajuda aqui. Fica na posição que eu estava. Tu vai ser o Adão agora. Eu vou ser Deus. Adão! Adão! Ô Adão! Você pensou mesmo que você podia se esconder de mim? Porque você acha que aí atrás eu não te enxergava. Na tua casa eu não te enxergava. No teu trabalho eu não te enxergava. Aonde quer que você vá, você acha que eu não te enxergo. Você acha que você consegue se esconder de mim? Isso aqui é boca profética. Eu estou sentindo quando Deus está falando comigo para entregar para alguém aqui hoje.
É melhor você pecar e reconhecer o erro como Davi fez, do que fazer como Adão e tentar se esconder de Deus. Vamos ouvir a verdade bíblica agora? Quem pecou mais, Davi ou Adão? Mas quem alcança a misericórdia de Deus? É pecador? É. Pecou mais do que o outro? Pecou, mas foi sincero em reconhecer o pecado, Deus perdoou. A gente coloca muito obstáculo para alcançar de Deus aquilo que Ele tem o prazer de nos oferecer. Deixe de ser menino. Você serve a um Deus que, além de Senhor, Ele é Pai. E o prazer do Pai é abençoar o Filho, é amar o Filho, é abraçar o Filho, é perdoar o Filho. Mas é necessário que você o respeite como Pai. Acaba a providência de Deus para Elias dentro do quente. E se fosse nos tempos de hoje, quanto crente murmurando, arrancando os cabelos da cabeça. Deus me trouxe para algo tão bom e de repente me tirou. Pastor, eu posso entregar uma verdade que o céu está bradando, não é nem soprando, é bradando aqui dentro do meu ouvido hoje. Irmão, eu sei que vai doer um pouquinho em você, mas vai lhe curar e vai lhe fazer mais crente hoje. Deixe de ser menino, porque quando Deus te tirar daquilo que é bom, Ele tem preparado algo melhor para a sua vida. Pare! Se Deus já proveu aquilo que você não tinha, se Ele tirar, Ele continua sendo Deus. Mas o prazer dEle não é tirar, é colocar você a cada dia em algo maior e em algo melhor. Porque o propósito de Deus não é diminuir, é acrescentar sobre a tua vida cada vez mais do reino dEle. Você vai partir agora e vai se mudar para Sarepta, ou Serepta, como alguns conhecem. Só que aqui tem um porém, pastor. Serepta não é uma terra de israelita. É uma terra que pertence ao território fenício. É adorado uma cultura pagã. Vem para cá. Como é que Deus me tira do ambiente que eu estou acostumado a viver, com os meus irmãos em Cristo, e vai me levar para uma terra distante, para um território pagão, e que adora um Deus diferente do meu? Deus me colocou à prova. É ou não é? Hã? É não. É Deus te usando dentro do território adversário para ganhar alguém lá dentro, e você não está entendendo o propósito. Deus não coloca a gente para habitar no meio do pecado. Ele bota a gente no meio do lamaçal, mas é para tirar quem está preso lá dentro. Isaac, eu senti graça de Deus, eu vou repetir. Deus não leva você para território inimigo para morar lá dentro. É só para fazer a obra, bater os pés, voltar com o nome dele sendo glorificado. Para de bater cabeça, crente. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Pastor, sabe? Me prova. Eu provo na Bíblia. Na entrada da cidade, diz o texto bíblico, está uma viúva, irmão. Viúva. Apanhando cavacos, gravetos ou lenha, em algumas traduções, para fazer um bolo que talvez seria o último, sustentar os teus filhos que dependem dela, comerem e vai mexer com a cabeça de alguém agora, pastor André. Porque mexeu com a minha quando Deus falou isso comigo. Sarepta ficava próximo à região de Tiro e Sidom. Lá era adorada uma deusa por nome de Astarote ou Astarte, como nós conhecemos. Uma deusa pagã de cultura fenícia.
Quando o profeta coloca o pé dentro da cidade, a mulher que não sabia quem era o Deus dele, nem tampouco quem ele era, olha para ele e fixa os olhos nele. Porque isso, ela está vendo que no território que ela está acostumada a ver, está entrando algo diferente. Isso aqui é só para quem pega, pastora. Quem não está acostumado a viver no ambiente que a gente vive, quando vê a gente entrando lá, sabe que a gente não está sozinho, está acompanhado com mais alguém. Tem algo mais forte, tem algo mais poderoso. Quer a prova disso? O que é que o profeta faz para ela? Me dá um pouco de água primeiro. Água todo mundo dá, né, irmão? Ou pelo menos deveria, né? Vamos ser sincero? É para ser sincero ou não? Porque tem crente que hoje que até para o irmão nega água. Passa um pedinte na porta. Me dá um copo de água? Não tem não, irmão, tá natural. Não comprei ainda. O bebedouro quebrou, o garrafão secou. Não tem. Passa um irmão em Cristo. Me dá um copinho de água? Não, irmão, hoje não tem não. Passe amanhã. Imagina, Domícia, se esse negócio não é difícil. Ela está dando aquilo que ela tem de fartura, aquilo que ela tem de sobra. Você quer água? Toma um copo de água. Elias toma um copo de água. Quando ela está voltando, ele diz: epa, me dá mais um minuto da tua atenção. Pois não, pode falar. Prepara um bolinho para mim, para que eu possa me alimentar também. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vou pular desse altar hoje. Eu posso olhar para aquela mulher dizendo a seguinte frase: água eu tenho de sobra, eu posso dar, mas o alimento não, porque o que eu tenho mal dá para mim e para os meus filhos comer. Ele vai confrontar ela. Você não tem não? Esse não é o problema. Mas coloque um pouquinho para mim primeiro. Ela vai para casa fazer. Mas ela só tinha um pouquinho de cada coisa dentro de casa, que servia de alimento. Quais eram as duas coisas, meu pastor? Azeite e a outra? Faz primeiro para mim. Olhe para cá. Ela está olhando para a atitude de Elias e está vendo em Elias alguém diferente de que ela está acostumada a ver. Porque isso, pastor, bate na mesma tecla. Quando você serve a Deus de verdade, alguém vê em você algo que não está acostumado a ver. E só pela tua presença lá, alguém já começa a crer. É para fazer para o Senhor, não é? Toma aqui, meu santo, come. O texto diz que quando ela entrega para Elias, o sobrenatural acontece na vida de alguém que era de linhagem pagã. O que é isso, pastor? O azeite começa a se multiplicar e a farinha não falta mais na panela. Só que isso aqui tem um significado espiritual e você vai aprender agora. Que significado é, pastor? Farinha, alimento físico, carnal. Providência terrena. Azeite. Era Elias dizendo: você está dando para mim um pouco que você tem, eu estou dando para você o que você não tinha ainda. Presença de Deus jorrando de sobra em tua vida. Pastor, não entendi, eu vou entregar para você entender isso aqui. Às vezes você questiona a Deus: por que você está indo, para que você está indo, o que você vai fazer lá? Deus está dizendo que quando você chegar lá, eu revelo para você: o que eu vou fazer não é algo que eu vou prover, é algo que primeiro eu já provi na tua vida e você vai transmitir para a vida de alguém. Eu vou entregar uma verdade. Tinha alguém mais cheio de azeite do
que, profeta? Não tinha, irmão. Ela só tinha um pouquinho. E não se sabe de que azeite era aquele, de que Deus era aquele que ela estava crendo. Mas quando ela recebe uma unção derramada sobre a vida do profeta que vai para a vida dela, ela é cheia do Deus verdadeiro, o Deus de Israel que a gente serve. Ela é impactada, pastor. Diz o texto bíblico, aquela mulher tem a sua vida transformada. Posso entregar? Não está fora, está dentro de você. O agente de transformação de Deus não é algo que Ele vai enviar, é você que Ele já está enviando, carregando a presença dEle. Aonde você colocar a planta dos pés, a presença está contigo. Quem não é convertido se converte, quem não é curado se é curado, quem não é liberto é liberto, e o nome do Senhor é glorificado. Tem mais 5 minutos, pastor? Tá? Se não dá, diga. 5 minutos, me ajude. Pastor, mas Deus está mandando ir, mas eu estou com nada nas mãos. Deus está mandando ir, mas eu estou com a vasilha seca aqui. Não estou levando nada, só estou indo eu. Posso falar rasgado para os irmãos? Larga de ser bobo, crente. O melhor de Deus já está dentro de você. Não precisa agregar mais valor àquilo que você já tem. O que você já tem é o mais valioso que o céu pode depositar. É a presença dele sobre a tua vida. É o azeite que desce do céu. É a glória de Deus manifesta em tua vida. Pastor, mas eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer aquilo. Escute isso. Me prove qual foi o sacrifício que Elias fez para transformar a vida daquela viúva, se não entregar a sua própria vida como sacrifício vivo diante de Deus. Teve algum outro, irmãos? Posso falar? Não adianta você sacrificar aquilo que você tem nas mãos, se não sacrificar aquilo que você tem dentro de você. Teu corpo, a tua alma e o teu espírito derramado na presença de Deus. Eu vou entregar. Vou entregar, Domis. É sacrifício de tolo. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer propósito, eu vou fazer campanha, eu vou subir monte, eu vou orar, eu vou jejuar. Mesmo você pode fazer o que você quiser, planta até bananeira. Se você não entregar a tua vida de verdade no altar de Deus, não adianta de nada. O maior sacrifício não é aquilo que você tem nas mãos, é aquilo que você tem em você, é a tua vida diante da presença dEle. Deus está dizendo para alguém nessa noite, a maior riqueza que você pode colocar diante do meu altar, não é o teu dinheiro, é a tua vida, não são os teus bens, é a tua alma, não é a palavra, é a adoração que vem de dentro. Só vou acabar porque o tempo não dá, senão a gente fazer uma vigília, até 2 hoje. Eu nem queria pregar, mas... A senhora entende que tem processos que a gente passa e a gente às vezes se questiona, por que será que eu estou vivendo isso? Será que de fato é Deus que me colocou nisso? E por que será que Ele colocou nisso? Uma verdade eu tenho aprendido com Deus e até hoje eu sou convicto disso. Uma vez alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, toda a sua vida será regada por propósitos. Toda, pastor. Você não caiu aqui de paraquedas, você não veio porque é bonitinho, não veio porque é bonzinho, não. Deus só te constituiu na terra porque Ele tem um propósito pré-estabelecido na tua vida. Mas eu posso falar a verdade para a igreja? Diante de tantos propósitos que Deus Ele tem sobre a tua vida, existe um que é soberano. É sobre a tua, é sobre a minha, é sobre a pastora, é sobre todos os irmãos. Qual que é? Pergunta para mim que eu encerro.
usar a nossa vida como instrumento para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Pegou ou não pegou? Então, a partir de hoje, entenda isso. Largue a mensagem toda de mão, mas grave isso que eu falo aqui agora. A tua vida é propósito de Deus para o nome dele ser glorificado. Não importa o cenário, não importa a circunstância, pouco importa como você esteja. Simplesmente se dispõe a servir a ele em espírito e em verdade, e o mais ele fará. Você recebe essa palavra nessa noite? Hoje é quanto do mês? 27? 27 de janeiro de 2024. O ano está só começando. E tem gente aqui que botou muito propósito de Deus. Sim ou não? Pastor, eu fiz errado? Não. Você fez certo. Tem que colocar o desejo do nosso coração. Deus, ele permite que eu coloque diante dele o desejo do meu coração. Mas tem algo que você tem que fazer acima de toda e qualquer coisa. Qual é? Colocar o propósito dele sobre a tua vida acima de tudo isso. Quer ser vencedor em 2024? Quer de verdade? Então diga a Deus: eis-me aqui. Eu tenho as minhas vontades, mas eu desejo que a tua prevaleça sobre a minha vida. Tome posse de vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.